Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre os 7 sinais de alerta que indicam a necessidade de desmame de telas. E sim, eu já adianto para vocês que é possível fazer esse desmame, porém não há nenhum milagre, a gente tem que seguir um certo passo a passo. E hoje nessa aula eu vou falar para vocês que sinais são esses e na próxima aula eu vou dar uma ferramenta para auxiliar na continuidade desse desmame, ok? Mas isso precisa que haja um esforço dos pais também, porque a criança ela precisa de ajuda para sair dessa situação de telas e eu vou explicar por quê. Muito prazer para quem não me conhece, você que chegou aqui agora pela primeira vez. Meu nome é Anne Rocha, eu sou psicopedagoga e mãe homeschooling e ajudo a acelerar a alfabetização de crianças com transtornos de aprendizagem ou que estão atrasadas nesse processo. Então, assim, tem uma frase de uma pessoa que é viciada em drogas, ela diz mais ou menos isso. Ficar sem poder utilizar pode fazer com que certas pessoas se sintam ansiosas, em pânico, pela abstinência e essa sensação de vazio. Gente, mais ou menos é isso que um viciado em drogas, ele sente. O indivíduo, eles dizem sentir uma vontade cada vez mais forte e cada vez mais incontrolável. Essa mesma sensação pode parecer uma coisa assustadora, mas ela é a mesma sensação do efeito quando você tira a tela da criança, depois que ela é exposta a telas e você tira. Porque a substância que é liberada é a mesma com o uso de drogas, é a dopamina. Então, isso causa o mesmo efeito de uma droga. Então, nós estamos falando de crianças que estão realmente viciadas, né? Que é preciso que os pais ajudem essa criança a sair dessa situação. Mas, para começar, como eu tinha dito antes, eu posso ajudar vocês, isso é possível, desde que os pais se comprometam que essa possibilidade exista, porque muitas vezes nem os pais acreditam que é preciso fazer esse desmame ou que aquilo atrapalha de alguma forma, né? Eles não associam os problemas que eles têm em casa com o uso de telas, só que é bem frequente acontecer ali vários desdobramentos por conta da excessiva exposição da criança a essas telas. Então, é preciso dizer, primeiramente, que nós estamos diante de casos de vícios realmente, e a palavra é essa, né? Porque já tem vários estudos que mostram que telas têm o mesmo efeito de uma droga para crianças, né? A substância, como eu falei, a dopamina, ela é liberada, tanto em uma como nessa outra situação. Portanto, há um problema a ser resolvido e a criança, como eu disse, precisa ser ajudada pelos pais, porque elas não vão conseguir sozinhas. Tá? Elas não vão conseguir fazer sair disso sozinhas. Assim como também nas drogas. Há essa necessidade, no desmame de telas é a mesma coisa. Então, eu vou especificar 7 sinais de alerta que indicam que esse desmame já é necessário. Então, ou seja, são casos já bem avançados. E ao longo desse vídeo, eu vou mostrar um caso particular, né, da clínica para vocês, que vocês vão ficar impactados com o resultado. Sobre como está a cabecinha de uma criança que ela foi muito exposta a telas. Então, vamos começar, né? O primeiro sinal de alerta é bem alarmante, porque nesses casos, em todos esses casos, né, já está bem avançado. Então, assim, quando a criança ela começa a falar só sobre telas e só sobre jogos e não mais sobre as coisas que acontecem no dia a dia, as coisas da rotina, que fazem parte da realidade dela, né, já é aí o primeiro indício de que a coisa não anda bem, né? Então, ela só conversa sobre esses personagens fictícios, tudo o que ela faz gira em torno daquilo, dos desenhos, né? Ela não tem outro assunto a não ser jogos ou desenho. Então, tudo que ela fala está relacionado ao jogo. E mesmo se o assunto não tiver nada a ver com aquilo, ela dá um gancho para puxar e acaba caindo lá no jogo ou no desenho que ela assiste. Não muito diferente do efeito de drogas, né? Tal como uma pessoa que usa drogas e não para de pensar naquilo o tempo todo o cotidiano dela, ela volta para o jogo ou o desenho.
Então, esse foi o primeiro sinal. No segundo sinal, a criança tem uma certa dificuldade de cumprir as tarefas diárias, como escola, tarefas domésticas, exercícios escolares, toda essa parte intelectual. Então, já existe um prejuízo, um comprometimento na parte intelectual, que é muito comum, porque principalmente em crianças que foram expostas a essas telas muito cedo, esses efeitos começam a aparecer muito precocemente, né? Então as crianças, elas não têm ânimo para atividades intelectuais. E isso é normal e pode ser compreendido muito facilmente porque é muito menos trabalhoso. As telas são mais interessantes e não dão trabalho. Ela está ali de forma passiva. Então, e tudo que ela faz no jogo é algo agradável. Então, aquele estímulo positivo, o tempo todo positivo, né? O tempo todo desenfreado, desencadeia toda essa problemática na criança. E ela se desabitua a fazer mínimos esforços intelectuais, né? Então, quando você vai exigir que a criança pare e pense, que ela faça um mínimo esforço, ela vai se queixar. Né? O nosso cérebro, ele age, isso é normal, faz parte do sistema natural de como o cérebro age. Existe um sistema chamado sistema límbico, onde ele procura fugir da dor para poupar a energia do nosso corpo. Então esse sistema límbico, ele faz essa proteção para o nosso organismo. Mas no caso das telas, como esse uso é frequente, a mente vai começando a ficar preguiçosa, porque ela começa a fazer aquilo o tempo inteiro, né? Então, a criança vai sempre fugir dos mínimos esforços e ela vai ficar ao ponto de chegar numa preguiça mental, num estado de morbidez cerebral, onde ela não consegue mais nem raciocinar, ela não consegue mais pensar, ela tem preguiça de pensar. Então, isso é um efeito muito desastroso para a parte intelectual e cognitiva, tá? Então, esse é o segundo sinal. No terceiro sinal, a criança passa a se comportar como no jogo ou no desenho, né? E às vezes ela confunde o que é realidade e o que é ficção, na grande maioria das vezes. E claro, assim, é normal quando a criança imita um personagem de desenho. Mas aqui é diferente porque o desenho normal, por exemplo, ela brincar de super-herói, né, de coisa sadia, é uma coisa sadia, inclusive, para a criança imitar um personagem que que ele tem uma moral, que ele tem coragem, que ele tem várias virtudes. Mas quando esse boneco que ela vê no jogo, né, ou no desenho, ele mata, ele explode, ele machuca, né, ele corre desenfreadamente, ele pula de caminhões, ele quebra as coisas, né, ele faz coisas perigosas ou expõe a vida de outros, né, que põe a vida de outros em risco, isso se torna muito prejudicial, certo? Então, essa é a grande diferença, e hoje a maioria dos desenhos e dos jogos, eles têm essas características, é mais ruim do que bom. Então o boneco está sempre se movimentando demais, quebrando, explodindo, matando, ou então acontecendo alguma coisa trágica, como afogamento. Eu não vou falar de jogos aqui, mas eu participo muito disso ativamente na parte da clínica e eu conheço esses jogos profundamente porque eu faço esse tipo de pesquisa, né? Tanto de material didático, quanto das escolas, quanto nessa questão que prejudica mais as crianças, que é na questão das telas. Então, a maioria dos jogos é assim. O bonequinho está sempre fazendo alguma coisa errada. E isso é muito prejudicial porque a criança não tem referência. Então, como ela não tem referência, ela passa a imitar aquele boneco, aquele personagem fictício, né, fazendo uma coisa ruim. Então, nesse caso, os pais precisam observar que tipo de conteúdo que a criança está absorvendo. Ainda que pareça uma coisa inocente, na menor das hipóteses, é lixo. E tudo que é lixo, que vai para a nossa cabeça, também prejudica demais. Às vezes os pais dizem assim, isso não tem importância, é só uma besteirinha. Mas é justamente porque essa besteirinha, ela vai ficar lá em grande quantidade, e uma besteira em grande quantidade se torna um lixo enorme que não tem utilidade nenhuma na cabeça da criança. Então, além do prejudicial, você tem que alimentar
o intelecto do seu filho com coisas boas, com coisas positivas, com coisas virtuosas, né? Com coisas que vão fazer ele crescer, né, em se desenvolver bem, tá certo? Então, assim, às vezes tem pais que não sabem por que o filho quebra os brinquedos, né? Meu filho já tem 10 anos e ele destrói tudo, né? E muitas vezes a resposta está nesse hábito, nesse mau hábito do uso excessivo de telas, tá? Então, assim, esse tipo de comportamento feio, nós temos na grande maioria dos jogos. Então, é preciso ficar de olho nisso, tá? Porque além de afetar a parte intelectual, cognitiva, afeta o psicológico da criança. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para um tipo de jogo específico, que é onde os bonecos fogem. Eles fogem de um perigo, né? E esse é um dos jogos mais prejudiciais, né? E é preciso que eu fale, porque a criança, se ela for exposta a isso de forma contínua, ela pode vir a desenvolver ansiedade, depressão e outras doenças psicológicas por conta dessa tensão que o jogo provoca. Em especial, assim, tem vários jogos que eu poderia citar aqui, mas imagina, por exemplo, uma criança que ela vai naquele jogo que tem um óculos, né, onde ela entra dentro do jogo. Inclusive, aquele jogo é proibido para crianças menores de 10 anos. Mas muitas vezes nem precisa daquele óculos. Na grande maioria das vezes, a criança já desenvolve todo esse prejuízo, né, psicológico por conta dessa exposição, quando ela está sempre correndo, sempre fugindo. Então a criança fica meio que... Todos os músculos do corpo da criança se contraem, né, quando ela está jogando um jogo desse tipo. Então afeta grosseiramente o psicológico da criança, ok? Principalmente porque ela não sabe diferenciar realidade e ficção. Normalmente até os 10 anos, como eu falei antes, a criança não consegue fazer ainda essa dissociação. Aquilo tudo para ela é muito real, tá? Quanto mais, pior ainda quando ela entra dentro do jogo, né? Então, assim, sem querer colocar esse do óculos como mais prejudicial, para que vocês não entendam assim. Os joguinhos mesmo, que o bonequinho corre, foge, se afoga ou faz qualquer tipo de coisa assim, coisas tensas e que provocam essa ansiedade na criança, eles já são muito prejudiciais. Então é preciso ficar de olho para eliminar esse tipo de jogo da vida da criança. Então, assim, o quarto sinal, né? Vamos para o quarto sinal. A crença, né? A criança tem problemas de sono, né? Aqui ela já vai ter problemas de sono, dificuldades em adormecer, agitação durante o sono. Muitas vezes a criança desenvolve sonambulismo. Ela se senta na cama, né? Pode ser, não precisa nem ela sair andando, mas a criança, ela se senta na cama e ela fala sozinha. Então, não é normal assim a criança ela dormir muito tarde, né? Tarde lê-se depois das 9. Então não é um hábito sadio, que a criança veja telas à noite, né? Ou próximo da hora de dormir. O ideal é não ver mesmo, porque tudo que a gente absorve 20 minutos antes de adormecer é trabalhado durante a noite inteira. Então imagina se uma criança vê desenhos agitados, joga esses jogos, fica ansiosa, correndo, fugindo de algo. Imagina como essa criança ela vai ficar perturbada durante a noite inteira. Então são crianças que têm pesadelos, que não dormem bem e que os prejuízos eles já vêm logo na manhã seguinte, né? Não conseguem ter concentração nenhuma, tem uma manhã péssima. Não é preciso que a criança lembre dos pesadelos. A mente ela continua trabalhando ainda que nós estejamos em repouso, né? Dormindo. Então, eu queria chamar mais uma vez a atenção de vocês, mais uma vez aqui, que tudo que nós estamos falando, eles têm os mesmos efeitos em adultos, mas como nós estamos falando de crianças, esses efeitos são muito mais destrutivos, porque as crianças elas estão com o cérebro em formação e durante o processo de desenvolvimento cerebral. Então, nessa fase dos 4 aos 9, 10 anos,
até os 9 anos, a criança ela quer buscar aprender, e é quando ela aprende mais, é quando ela busca o conhecimento por livre vontade. Então imagina se tudo que ela está absorvendo é lixo, é tensão, né? O cérebro dela ele se forma de um jeito desastroso, de um jeito realmente prejudicial, que vai prejudicar ela tanto naquele momento como depois, né, ao longo da vida, porque esses efeitos vão se prolongar, né? Tem efeitos imediatos e tem efeitos tardios, como é o caso das doenças psicológicas, ok? Então assim, então vamos para o quinto, né? No quinto sinal, a criança mostra sinais de irritabilidade, ansiedade, agressividade, quando ela é impedida de usar telas. E muitas vezes acontecem ameaças, né? Eu escuto muito de pais, quando os pais eles dizem para mim normalmente que a criança ela diz que vai se matar, né? Vocês já devem ter ouvido um caso de um garoto de 13 anos que matou a mãe porque ela tomou o celular dele. Então, casos como esses, ao contrário do que nós imaginamos, são muito comuns, né? Eu que vivo ali na clínica atendendo esse tipo de demanda, é muito comum você ver reclamações de pais que têm esses mesmos achados, né? De crianças que não conseguem ficar sem o celular e que ameaçam e que ficam irritadas e que não fazem outra coisa a não ser viver em torno daquele para sanar aquela vontade dela, né, insaciável de ficar com o celular. Então é muito comum ocorrer esse tipo de ameaça. Eu vou mostrar para vocês uma amostra clínica da diferença do desenho de uma criança que nunca foi exposta a telas e outra que foi exposta de forma excessiva, né? Só para vocês observarem como as telas afetam diretamente o imaginário das crianças. E tudo isso pode ser exposto através do desenho que ela faz, né? Dentro da cabecinha dela, é a forma com que ela enxerga o mundo, né? Inclusive, dentro da psicopedagogia existem as provas projetivas, onde a gente faz essa investigação para saber como a criança está pensando naquele momento, né? Ou em determinada situação da vida dela, né? Dentro da sala de aula, na família. Então, existe esse campo da psicopedagogia onde isso é pesquisado. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, aqui eu pedi para a criança que nunca foi exposta a telas para que ela desenhasse a família, tá? E esse foi o desenho dela. Então, eu não vou comentar com vocês, né, o desenho agora, que vocês mesmos observem os dois desenhos para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Em outro momento, foi solicitado que uma segunda criança fizesse a mesma coisa, desenhasse a família dela. E essa segunda criança, ela já foi muito exposta à tela, foi exposta de forma excessiva e prejudicial. E esse foi o desenho dessa segunda criança, está em algum lugar aqui na tela. Então, é muito claro que não precisa ser um profissional para fazer uma observação clara da realidade, que uma criança que foi exposta a telas excessivamente e da criança que nunca foi exposta, né, a esse tipo de conteúdo. Então, não precisa ser um profissional para ver que existe um prejuízo no imaginário dessa criança, né? Isso pode ser observado por pessoas que não têm formação em psicopedagogia, que não sabem essa fundamentação de provas projetivas, como eu falei para vocês, ou avaliar esse tipo de desenho de forma mais detalhada, né? Mas só de olhar para o desenho e procurar formas da realidade, vocês não observam, né? O que vocês observam é uma discrepância enorme entre as formas que a criança desenha, né? A forma que ela vê o mundo e a forma com que ela observa a estrutura da realidade. Como isso pode ser observado? Né? Que há uma certa fluidez nos contornos do desenho, a coerência entre os tamanhos dos personagens, né? Com base na realidade, o pai maior, a mãe, né? Os filhos menores, os irmãozinhos, né? Então, o contorno dos desenhos estão bem rabiscados, há uma coerência, né, entre o tamanho desses personagens, como eu disse,
as suas posições e as suas disposições, você pode ver uma hierarquia também na questão do tamanho. O semblante, né, dos personagens, os traços emocionais são percebidos pela criança, que nunca foi exposta a telas, né? São transcritos no desenho e tantas outras observações mais técnicas. No entanto, no outro desenho, o que se observa são linhas disformes, esquivantes, que não representam formas arredondadas humanas, né? Essas linhas também são truncadas, parece que não flui, né? A grande maioria delas estão inacabadas. O desenho não tem expressões emocionais, não tem rostos, não há também hierarquia. Os tamanhos são desproporcionais com a realidade, não representam a família de fato, né? E sim alguma outra coisa, né? A criança ali precisa ser investigada, mas ela não relaciona bem a família, o desenho, ela confunde o que é jogo, o que tem alguma coisa errada. Então não há nem mesmo uma forma, uma única forma no desenho da segunda criança terminada. Então todas as formas normais foram substituídas por distorções, né? E a gente observa que a criança nem mesmo soube expressar essa realidade e ainda se nota um comprometimento em saber diferenciar o que está dentro da realidade e um claro prejuízo cognitivo e também, com toda certeza, já existe nessa criança um prejuízo intelectual e na própria estrutura dessa realidade, né? Esse foi um caso particular de dentro da clínica, mas que eu achei interessante mostrar para vocês, né? E vocês poderiam ter tirado essas conclusões sem eu ter falado nada, né? Apenas de olhar para os dois desenhos e compará-los, né, com as formas normais. Né? Então, essa é uma criança que precisa claramente de ajuda, porque ela já tem um imaginário completamente prejudicado. Né? Então, esse é um exemplo real do tipo de problema que isso pode causar, tipo que esse mau hábito pode causar no imaginário também das crianças. Né? Então, nós já falamos de a parte cognitiva, a parte intelectual, a parte psicológica e o imaginário. Então, assim, realmente são muitos prejuízos. O sexto sinal é muito perigoso, né? É quando a criança ela observa conteúdo inadequado para a idade dela, como violência sexual, né? Ou algum outro conteúdo, ou violência, né? Então, quando isso acontece, normalmente a criança volta a procurar aquele conteúdo. Então, é preciso aqui que chame alerta dos pais. Então, é preciso ficar de olho realmente. Eu sei que vocês já escutaram falar disso, mas quando acontece esse tipo de coisa aqui do sexto sinal que eu tô falando para vocês, muitas vezes é preciso até banir totalmente as telas, que haja um tempo ali, né? Porque a criança, ela precisa perceber que aquilo não foi legal. Então é preciso que a criança tenha uma consciência e que os pais ajudem ela a isso, porque senão vai ficar uma coisa normal. Imagina só, né? Então aí já é um efeito bem... quando chega nessa parte, né, de crianças que foram negligenciadas, e muitas vezes até sem querer isso acontece, mas é preciso que haja um monitoramento dos pais para essa questão, porque, como eu falei aqui, já há vários prejuízos, né, isso causa um prejuízo muito maior, tá? Então, fiquem de olho. E o último sinal, né, o sétimo sinal, a criança começa a apresentar sintomas físicos, dores de cabeça, tontura, visão turva, problemas posturais. Então aqui também entra na parte da ansiedade e depressão, alguns casos de crianças que falam em morrer, como eu até já falei antes, né? Aqui a coisa já está bem agravada. Então é preciso que os pais eles fiquem atentos a esses sintomas, né? Para que eles possam ajudar as crianças a sair disso. Né? Porque, como eu falei lá no início, elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. Né? Então é preciso que eles fiquem atentos a qualquer sinal desse e que eles possam perceber antes da coisa chegar a um extremo, como esse último sinal, né? Que venham a intervir antes da criança ter prejuízos maiores. Então, essa aula foi um gancho, né, para eu fazer a próxima aula.
para vocês verem mais ou menos como tá, né, no caso da família de vocês, dos filhos de vocês. E para a gente, na próxima aula, eu dar essa ferramenta, ensinar para vocês essa ferramenta, que vai ser a chave para fazer esse desmame de telas, vai ser o início ali, né? E você pode acompanhar com outras atividades que vão ser inseridas na rotina. É claro, eu vou ajudar vocês, vou acompanhar, para que você consiga obter êxito nessa intervenção. Não há milagre, tem que exigir esforço dos pais, né? É preciso que os pais se esforcem para isso, a criança precisa de ajuda realmente. Isso é um vício, né? E como eu falei antes, existe uma substância que tem o mesmo efeito de drogas. Então, fiquem atentos, né, a esses fatos, a esses sinais, ao que vem acontecendo na atualidade. Fiquem atentos e não percam a próxima aula, onde eu vou dar essa ferramenta para o desmame de telas, para ajudar no desmame de telas, tá? E outras mais, ok? Então, até a próxima aula e a gente se vê lá.